Olá, amigo e amiga mecânica! Hoje no nosso Raio X você vai conhecer tudo sobre o novo Renault Kwid 2023. Como vocês já sabem, a seção Raio X é onde a gente avalia as principais novidades da indústria automotiva aqui no Brasil sob o aspecto da manutenção. E hoje a gente tem aqui o novo Kwid 2023. Essa daqui é a versão Intense, mas lembrando que esse carro a partir da versão Zen é o mais barato do Brasil, o que não significa exatamente que ele é acessível, né? A gente está falando aí de um preço inicial na faixa dos R$60 mil. Então essa é a realidade do carro popular brasileiro hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, antes da gente iniciar, clique em inscrever-se, compartilhe com seus amigos esse vídeo e não deixe de curtir. Aproveita também, já deixa na caixa de comentários qual o próximo carro você quer ver avaliado aqui no nosso Raio X. Combinado? E hoje na nossa oficina a gente tem o prazer de receber para ajudar nessa avaliação mecânica do Kwid, Fernando Araújo, da oficina Motor France SP. Fernando, tudo bem, Gustavo? Tudo Bom jóia? dia, como é que Bom está? dia, tudo jóia? Se apresenta ao pessoal que ainda não te conhece. Prazer, Gustavo. Prazer estar aqui na Revista Mecânico. Meu nome é Fernando Araújo, eu sou proprietário da Motor France CP, localizada na região da Zona Sul, mais proximamente Ricardo Jafé, Luiz Góes. E a gente está aí nesse mercado de franceses há mais de 15 anos, trabalhando com essa linha Renault, Peugeot e Citroën. E estamos aqui, né, Gustavo, para a gente dar uma olhada nessa belezura aqui, ver o que a gente consegue ver de novidades nesse carro. Mostrar ao pessoal de casa tudo sobre a reparabilidade desse carro, que é sempre importante. Afinal, a gente está falando de um carro acessível e o pessoal quer saber se vai ter alguma surpresa aí na hora da manutenção, se tem para o mecânico também, se vai dar algum trabalho ou não. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Ajuda do Fernando, que é especialista então em veículos franceses. Isso é muito legal ter pessoas como ele aqui. Então, gente, em nome da Revista Mecânico, a gente já agradece antecipadamente. A gente que agradece, Gustavo. Vamos começar então aqui levantando o capô? Vamos sim. Vamos nessa. Bom, Fernando, motorzinho do Kwid continua aí o 1.0 SCE, né? Ganhou aí o cavalinho extra nessa nova linha 2023. Agora são 71 cavalos com etanol e 10 kg de torque. Ele teve mudanças aí por conta da nova lei de emissões, né, do Proconv. Mas a diferença dele para Sandero e Logan, né, que ele não tem o comando variável. Não tem comando né? variável. Essa é a principal diferença, por isso que ele é um pouco menos potente do que Sandero e Logan. Um detalhe importante quando a gente abre o capô, né, e nota, Fernando, a ausência do tanquinho, né, que ele tinha até então. Exatamente, né? Gustavo. Ele tinha um tanquinho de partida fria, né, que você tinha, ele injetava conforme a temperatura. Você tinha aí, ele via a quantidade de álcool que tinha no tanque, uma proporção de álcool, em dias frios, versus né? temperatura, dia frio, e o módulo de injeção controlava para injetar o combustível. Nessa versão, nesses modelos agora 2022, não tem mais isso, né? O que você tem? Você tem as válvulas, a gente tem você tem vela aquecedora, tá? Que vai junto com a rampa de injeção, né? Vai junto com a rampa de injeção. E como é que ele trabalha? No momento que você abre a porta, tá? O carro está frio, ele entende que o carro está frio, você abre a porta, ele faz um controle eletrônico e ele aciona a bomba de combustível, tá? Durante alguns segundos. Enquanto isso, a vela aquecedora ela está fazendo aquecer o combustível para melhorar na partida fria, tá? Tem clientes, com certeza vão ter clientes que vai estranhar se a puta abriu, tem um besouro dentro lá do carro, tá? Normal, né? É normal. E caso o cliente, o agente, nós reparador, por exemplo, deixou a porta aberta, nessa fase ele vai injetar a bomba de novo. Ele vai fazer 2, 3 vezes esse sistema, para quê? Para manter o sistema pressurizado e para melhorar aí na partida fria. Pronto, né? Pronto para a partida. E às vezes acontece, né, em dias muito frios, né, ele precisa de um tempo a mais para esquentar e aí você pode virar a chave, ele não vai dar a partida, ele vai ter um aviso, uma lampadinha amarela no painel, né? Exatamente. Vai te Geralmente, se eu não me engano, parece uma serpentina. Uma serpentina, é onde ele está na fase de aquecimento. Ele está na fase de aquecimento. Então, é normal, né? Normal, isso é normal. Um dia muito frio, e aquele negócio, tá 100% né? com etanol, exatamente. Né? Pode ser que você dê uma partida um pouquinho a mais, ter um pouco mais de partida, mas isso aí, assim, ó, o que você evita, você não tendo mais o tanquinho? Imagina o seguinte, acontece muito, você tem um carro flex, né? E você usa muita gasolina. Muita gasolina. O que acontece com o tanquinho? Envelhece. Ele apodrece, a gasolina apodrece. No momento que você vai usar o álcool, quero mudar de combustível, vou usar agora etanol. Entope a mangueira, né? Entope a mangueira, queima a bomba. Então, assim, isso aí, sem falar
um monte de equipamento que você tinha que você acabou de tirar e coloca tudo eletronicamente, né? Eu acho que isso é uma das grandes sacadas que tem nesse Kwid dessa versão. Foi essa sacada por emissões, né? Essa regra de emissões. Sim, Então, sim. todos os carros, praticamente o tanquinho sumiu agora de fato dos carros Sim. zero. E além disso, você tem a redução da emissão e também pode ser pouca coisa, mas um carro leve como esse você tem até diminuição de peso, né? Até diminuição de peso, Você tem um ali menos. Exatamente. E o principal pra gente aqui falando de mecânica, né? Você cria um pouquinho mais de área aqui para trabalhar, né? Mais de área e visibilidade, né? Porque né, você vê que você imagina que você tem reservatório de água de para-brisa, reservatório de fluido de freio. E uma coisa que você não vê aqui, você vê que mudou, você teria aquele tanquinho de reservatório de água do radiador. Hoje você não tem, você tem o radiador, mas você tem um reservatório pequeno ali, que é por vácuo, né? Que na verdade você tem só a tampa direto do radiador, que nem os carros, vamos falar assim, a linha Honda, os japoneses usam, né? Então isso aí também é uma coisa que não existia na Renault e que os caras começaram a fazer aqui no Kwid. Do que você se recorda, esse reservatório de arrefecimento já era no antigo Kwid? Já era no antigo, já era padrão no outro Kwid, né? Então você verifica o nível por aqui mesmo, por aqui mesmo, tampa do radiador. Pela tampa do radiador. Nós como reparadores, tá? O que a gente faz? A gente verifica o nível pela tampa do radiador, tá? O usuário, lógico, ele vai verificar pelo reservatório que está ao lado, que ele, conforme vai baixando a água, ele vai puxando desse reservatório através de vácuo. Para nós, reparador, a gente tira a tampa e olha. Por quê? Porque às vezes você tiver um vazamento de água maior, o vácuo não consegue puxar essa água. Então você vai falar, puta, tá no nível, tá certo. Não, como reparador, em manutenções que a gente faz, manutenções preventivas, a gente tira ali e olha. Importante. Tá no nível, entendeu? Então, porque imagina se o cliente leva fazer revisão. Se eu não olhar aqui, ele pode sair com o carro de repente e o carro ferver, mas só, pô, não foi feita a revisão? Não. Por isso que a gente tira, analisa se tem água no radiador. Importante. Tá? E essa tampa, né, também, ela tem a rosca dela, né? Ela tem uma bem trava, fechadinho, uma trava, né? bem selado, bem selado. Claro, né, a gente tem na audiência sempre o amigo mecânico, a amiga mecânica, mas também tem o consumidor final, aquele cliente que está procurando primeiro o carro zero, que muitas vezes é o caso do Kwid, não vale a gente ressaltar, né? Não custa a gente ressaltar sempre para verificar isso com o carro frio, né? Carro frio e de manhã. Certinho. Nada de você ter carro quente e você querer abrir uma tampa aí que você sofreu um acidente aí de ser queimado através E a gente sempre fala, né? A gente na nossa gravação, apesar da a gente não vai fazer nenhum procedimento de desmontagem, mas por segurança o Fernando aí usando o EPI, que é a luva de proteção, o pessoal na oficina temos que ter essencial, na oficina né? essencial, exatamente. Então vamos falar que a gente pode começar, Fernando, de revisão básica. Ó, o Kwid ele tem um negócio legal assim. Na verdade, a maioria dos motores que estão vindo agora você já tem aquilo que não é a correia dentada, né? Que era a grande preocupação de manutenção preventiva, que você falava, puta, trocar o óleo, trocar isso, trocar aquilo, mas geralmente se esquecia a correia dentada se tinha um problema de cabeçote. Aqui já não tem, a gente tem corrente comando, né? Corrente comando que na verdade não existe manutenção, não precisa de manutenção, tá? Com manutenção preventiva, que é a cada 10 mil quilômetros, né? Cada 10 mil quilômetros que você troca o quê? Óleo, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado e filtro de ar do motor. Detalhe, filtro de ar do motor a cada 10 mil quilômetros, tá? Coisas que geralmente... A gente está vendo aí um prazo maior, né? Nos lançamentos. Na verdade, sim. O que você acha disso? É assim, os caras encurtaram esses prazos, tá? Só para você ter ideia, os carros antigos trocavam o filtro de ar a cada 40 mil quilômetros. O filtro de ar agora é trocado a cada 10 mil quilômetros, tá? Então, o proprietário ele tem que ter ciência o seguinte, trocar o óleo, beleza. Isso não é só manutenção, esses outros itens é importante, entendeu? Que está descrito exatamente no proprietário, entendeu? Então, assim, isso aí, como item de revisão, é essencial. E se o cliente a gente manter esse plano de manutenção, cara, é um carro que você não tem dor de cabeça. Né? A gente sempre fala de manutenção preventiva. Preventivas são as melhores. Corretiva, preventivas são as melhores. E é isso que a gente está dando essa dica aqui. Ao longo do vídeo você vai vendo aí também no nosso GC, gerador de caracteres, esses prazos que a gente está falando, óleo, né, a especificação dele 1040, original, 1040. 1040, tá. A gente também está pondo na tela para você aí. O óleo 1040, a cada 10 mil quilômetros. O óleo recomendado. Às vezes também uso severo, né, Fernando? A gente fala bastante. Aí sim, se uso severo, você vai diminuir isso para 5 mil, né, metade, né? A gente tem visto cada vez mais, a gente está falando aqui, né, de São Paulo capital, né, uma cidade com muito trânsito. Muito trânsito, exatamente. Então, e outra coisa. Distâncias curtas. Distâncias curtas.
10 mil, importante falar, tá, Gustavo? 10 mil ou um ano, porque todo mundo assimila. Troca de óleo com quilometragem, não é só quilometragem. São 10 mil ou um ano. Tem uma Aí o cara validade, fala, né? pô, exatamente. Você imagina o seguinte, você roda um ano em São Paulo, que na nossa cidade, é um trânsito intenso. Você não rodou 10 mil durante um ano, mas quanto que esse motor ficou ligado? É igual um avião, né? Você tem horas de trabalho. Horas de trabalho, Você tem orímetro, horas né? de trabalho. Então você tem que ter esse cuidado. Ah, tem que fazer? Tem que fazer. É nessa forma que você vai manter seu carro em ordem, dessa forma que você vai manter seu motor com a vida útil que ele tem que ter. Tá? E outra particularidade desse carro, né, especialmente na versão anterior, que tinha versões mais baratas, sem ar-condicionado, sem direção, que ele é um carro que a gente vê muito em frotas de empresas de telecomunicação. Então, para o mecânico, às vezes até esse toque, né, às vezes o mecânico cuida de uma pequena frota, né, desses carros de serviço, né? Sim. Esse serviço é considerado uso severo também, severo, né? São severo, vários motoristas, né? Um trabalho pesado, então vale ficar atento aí para cuidar desses prazos. Outra coisa que a gente fala de óleo, Gustavo, é assim, eu pego muito na minha oficina, muito. O cliente me liga às vezes perguntando para mim o seguinte, meu carro rodou 5 mil e está faltando um litro de óleo. Não é porque você tem uma manutenção num período de 10 mil, tá? Vou trocar o óleo a cada 10 mil. Mas a verificação do nível de óleo tem que ser frequente, né? Tem que ser feita, entendeu? Porque pode acontecer de você ter que adicionar, nesse prazo de 10 mil quilômetros, você tem que adicionar óleo. Inclusive tá? nos manuais consta essa informação, né? É admitido um certo consumo, né? Exatamente. A gente tem, que eu me recordo de cabeça, a gente já viu aqui no próprio raio-x outros carros que constam no manual, por exemplo, é admitido, né? 400 ml até de consumo a cada 1.000 quilômetros. Cada 1.000 quilômetros, exatamente. Então, acho que especialmente o carro zero, né? Onde o motor ainda está naquela fase de amaciamento, você pode sentir um pouco mais desse óleo. Sente, exatamente. E aí, o que você recomenda? É completar o nível? Completar o nível, 1040, o né? mesmo Completar óleo. o nível. Quando você compra o carro zero, é aquele negócio. Você sabe. Minha recomendação, até mesmo porque eu trabalhei dentro de concessionária, é assim. Levar na concessionária, tá? Ou de repente no mecânico de confiança, porque usar o óleo especificado pela montadora e o cara diz, tem dúvida? Passa lá, os caras dão uma olhadinha, adiciona um óleo, né? Adiciona um óleo e aí deixa no nível direitinho. E aí você vai mantendo assim sua periodicidade de troca de óleo. Perfeito. Né? Importante também, né? O Fernando vai dar a dica agora, pessoal, já que a gente está falando de óleo, verificação de nível. Como que a gente verifica o nível nesse carro, Fernando? Que ele não tem, tem uma vareta aparente, né? Eu não estou vendo. Esse carro aqui é aquele negócio, o cara abre o capô e fica olhando. Puta, cadê a vareta? Cadê a vareta? Cadê a vareta? Aqui, ó, já teve clientes meus de perguntar, pô, esse carro não tem vareta? Fala, cadê a câmera escondida? Tem uma aqui, ó, já filmando a gente. Então, cadê a vareta, Fernando? Mostra pra gente, pessoal de casa aí, ó. Como que a gente olha o nível no Kwid e também em outros lançamentos, outros lançamentos. Às vezes, se você não achar no seu carro, ó, pessoal, na própria bocal de abastecimento. Exatamente, no né? bocal de abastecimento você tem a vareta. Tá, você tem a vareta. É uma forma, né, Sim, até de diminuir custo e de facilitar, né? De facilitar. E visual, né? Você fica um negócio mais, né? Tá legal, então, tá? Essa dica, pessoal, se você não achou no seu carro, que pode não ser o Kwid, Sandero com esse motor, alguns modelos está com a vareta adicionada junto com a vindo cada vez mais, então é uma pegadinha aí. E outra, né, Gustavo? Evita de quebrar. Já teve muito carro que a vareta tá fora. Ou deixar fora, na própria né? manutenção, ou deixar fora, exatamente. Na própria manutenção, você vai mede o nível, você acaba deixando a vareta de lado, ou numa manutenção você quebra uma vareta. Aqui não, aqui você está totalmente seguro. Legal, uma solução diferente. O que mais que a gente pode falar aqui de parte de velas, bobinas, como que é o acesso? Lá. Alguns modelos, alguns motores, você tem uma dificuldade maior para tirar as velas, porque você tem que tirar o coletor fora, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, não. As velas estão tão fácil, tá? Só tem uma tampinha, acho que dá para dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Tem que tirar essa tampa e as velas é um protetor térmico e as velas estão aqui debaixo, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Filtro de óleo está do lado do bujão, bom acesso, não tem problema nenhum, tá? Filtro de ar, você está bem localizado aqui, ó. Aqui a caixa dele, né? A caixa dele, lógico, você vai soltar alguns parafusinhos e tirar, você troca o filtro de ar, tá? Isso aqui é só um duto de respiro, ok, do filtro de ar. E de manutenção. Prazo das velas que a gente não falou. Cada 40 mil. 40 mil, nesse caso. É aquele negócio, 10 mil quilômetros troca dos filtros, né, todos os filtros. As velas que você tem aí a cada 40 mil. E correia, e depois com 60 mil, onde você vai trocar as correias de fora, tá? Que são a correia de direção, né? Direção e compressor do ar-condicionado. Então, assim, a manutenção mais cara desse carro, por incrível que pareça, é justamente com 40 mil, que é o quê? Que são as velas. Tá? Que são as velas. Então, de resto, assim, com a manutenção
preventiva, é um carro tranquilo de se fazer e não é nada absurdo não. O pessoal às vezes fica preocupado com custo de manutenção preventiva. Sim. É tranquilo com relação a isso aí. Franceses, né, que você pode falar mais sobre isso, né, é a sua especialidade. O pessoal criou esse mito, mas, por exemplo, a própria Renault, né, veio com a linha forte desde a chegada de Sandero e Logan, né, que eles são da romena Dacia, né. Então eles vieram com um projeto com custo-benefício legal e de manutenção robustos, né, e o Kwid veio nessa linha. Veio nessa linha, exatamente. Na verdade você tem, que eu te falei, antigamente você tinha a troca de fio de ar e tal, não sei o quê, a cada 40 mil, não, hoje a cada 10. Por quê? Justamente para você para evitar ter mais durabilidade do motor, entendeu? Mais durabilidade do motor. E aquele negócio, né? Manutenção preventiva é a melhor que tem. Você tem a manutenção, você tem um carro em ordem para você ter ele um bom tempo. Né? Eu observo daqui, ali a gente tem o módulo do sistema ABS, né? Que também agora tem o ESP, ou ESC, que é o controle de estabilidade. Controle de estabilidade. Que é novidade desse carro, não existia antes. Está sempre ali acoplado ao ABS. Exatamente. O que você acha do acesso ali? Parece tranquilo, né? Embora de modo geral, a gente aqui no Kwid, que, cara, você não é um motor que você tem um compartimento, compartimento pequeno, com motor pequeno e de fácil acesso você ter tudo. Ah, preciso mexer no ABS. Tá ali. Tá super fácil de você mexer. Ah, tem uma base de fusível. A base de fusível também tá bem fácil. Bem fácil. A gente pode até tirar para mostrar pro pessoal. Bem fácil de a gente ter acesso, tá vendo? Legal. Queimão fusível, os relés de bomba. Queimão fusível tá bem fácil de acesso. Coisa que às vezes de injeção. Às vezes você tem uma preocupação maior com. Aqui, pessoal, só para você ter ideia, é o relé. Puta, para que esse relé? É o relé justamente das velas aquecedoras, que faz o funcionamento das velas aquecedoras junto com o módulo de injeção que está aqui do lado da bateria. Aqui do lado da bateria. Exatamente. Já que a gente está falando de bateria, também a gente pode mostrar aqui, se puder levantar para a gente, Fernando, que ela é, como esse carro ganhou agora o sistema Stop Start, tem um estilo diferente, né? É o EFB que a gente chama, né? Sim. Na verdade, ela tem sistema de evaporação diferenciada, né? A capacidade dela é uma bateria de 60 ampere, de 510 60 ampere-hora com 510 ampere, tá? Dura bem, aguenta bem essa partida de start-stop. Que ele desliga, ele tem a opção de desativação, teclinha ali do lado do painel, então fica a cargo do motorista, né? Do motorista, você desligar ou não. Já que a gente está falando, né, do aspecto da manutenção, importante, né, Fernando? Na hora da reposição, tem que ser compatível com esse modelo, exatamente. Não pode, justamente porque se você colocar uma bateria abaixo disso, você pode ter problema justamente na função de start-stop. Apesar que o módulo de injeção, ele entende pela carga da bateria e através desse sensor que está aqui no polo, se a bateria não tiver uma capacidade boa, ele nem autoriza você ter a função de start-stop. Desativa já o sistema, ele desativa o sistema para você garantir o funcionamento da bateria, né? A vida útil da bateria. Mas isso é legal. Para a gente falar de custos, né, a gente sabe que a bateria do start-stop geralmente pega de surpresa os donos. Se você puder falar aí, que essa função já existia em alguns Sandero e Logan, né? Então, sim. O que você fala de custos, né? O pessoal às vezes pode ficar assustado na hora de receber um orçamento, né? É uma bateria um pouco mais cara, com certeza, entendeu? Mas o custo, mas aí que tá, você tem que ter uma bateria dessa para você ter o funcionamento funcionando, o funcionamento do sistema start-stop funcionando corretamente, tá? Porque acontece, se você coloca uma bateria inferior a isso, você não vai ter a função do start-stop, mas se ele começar a ativar, vamos dizer, se ele for ativado, a vida da bateria, que vamos falar em 15 meses, não vai aguentar tudo isso. Vai ter uma fuga ali, né? Ela vai ficar, entendeu? Então é assim, tem que se usar a bateria certa, original, com a capacidade certa para ter nesse carro, para você ter a funcionalidade e o funcionamento dele perfeito. Né? Perfeito. O que é legal. O start-stop, né? As fábricas aí falam numa média aí de redução de consumo, em 5%. Quando a gente pensa hoje no preço dos combustíveis, né? Tem algo que diferença, né? No preço que está o combustível, na ponta do lápis, pode valer a pena esse custo um pouquinho maior na reposição. A gente sabe, né, que às vezes o pessoal, o brasileiro em si não se adaptou tanto ao start-stop. A gente vê montadora que põe e depois de um ano tira, porque o consumidor reclama. Mas tem tudo a ver também com essa questão de emissões, o carro tem que consumir menos, então o botão está ali para ser desativado, aí fica a cargo do motorista. Né? Tanto é que assim, muitos reclamam que essa função start-stop teria que ser diferente, né? Você teria que ligar, mas não, justamente o carro original, ou seja, a ideia é evitar
ter menor consumo de combustível e de poluição, o carro originalmente vem com isso ativado. Você que tem que ir lá Você e desativa toda vez que entra é a no sua carro, né? consciência, né? Vamos dizer assim, É sua opção. sua opção. E assim, a gente fala, né, o motor na fase fria, ele tem que aquecer, então é ruim desligar ele com a fase fria, mas ele é inteligente, né? Ele não vai desligar o motor com o carro frio ele não desliga, frio, né? com o carro então, frio não desliga. O pessoal às vezes Saiu de pode- casa, o carro frio, logo em Aí seguida a parou pessoa do fala, primeiro pô, parei, farol. parei no semáforo, não desligou. Não, é porque ele entende que o Ele motor tem entende que aquecer. ele só vai começar a ativar quando ele chegar à temperatura normal de Então trabalho. não é nenhum defeito, o pessoal tem que ficar tranquilo nessa questão. E você estava falando da questão do ABS, tem a questão de rampa, né? A gente tem esse carro, Isso. tem a questão de É o auxílio assistente de de rampa. partida em rampa, né, que a gente chama. Então tá tudo acoplado ali aos sensores do ABS, né? O ABS, controle de estabilidade, que é o ESC, ou algumas fábricas chamam de ESP, que é o Programa de Estabilidade, é a mesma coisa, Mesma né? coisa. É a sopa de letrinhas que a gente fala. E o assistente de partida em rampa, que para um carro manual, né, numa cidade como São Paulo, com muita subida, ladeira, é muito útil, né? Até mesmo para quem tá aprendendo a dirigir agora. Né? Antigamente, Isso, putz, você tinha que pra ir autoescola, pra autoescola. Se esse carro for para autoescola, é legal, porque Vai passar fácil, concorrente, por exemplo, o Fiat Mobi, que é um carro que tem em autoescola, não tem essa função. Então é legal. Você engata a primeira, tira o pé da embreagem, de freio, a hora que você começar 3 a andar, segundinhos ele vai segura. acionar. É muito Que útil. é sensacional, né? É bom. Não só isso aí, como controle de estabilidade. Estabilidade, segurança, né? Tudo que... É por isso que a gente fala, né? As montadoras falam... A gente entende, né? O custo é elevado hoje de um carro 0 km no Brasil, mas você, quando compara um carro de entrada hoje, mesmo esse que é um carro mais barato do Brasil... Vem com todas essas opcionais, né? Ele tem tecnologias que a gente não via lá atrás, né? Na época do Celta, Gol, do Uno Mille, requisitos de consumo, emissões, segurança, airbags, né? São 4 airbags de série, então... É um outro panorama de carro zero que a gente tem no Brasil hoje. Felizmente, carros por exemplo, mais evoluídos. O ABS e o airbag já virou, como é que se diz? Padrão, item né? obrigatório, né? Desde 2014, Desde 2014, né? né? Airbag duplo e o ABS já tem em Já todos tem os como carros. item Então, obrigatório. essa evolução acompanha, infelizmente, no preço, né? Mas é por aí, né? Queira assim, queira não, você tem aí não só o airbag, que a gente fala como segurança passiva, Isso. mas para mim, exatamente, você tem o segurança ativa, que é o ABS, né? Para você evitar um acidente, que acho que é o mais importante, você não se envolver. Controle de estabilidade, se você precisar fazer um desvio rápido. É bem mais fácil. O que mais que a gente pode pontuar? Eu vejo daqui a sonda lambda, né? Então, para nós reparadores, assim, ó, o que a gente vê? Por exemplo, alguns casos você vai pegar sangria, você vai fazer um sistema, você fez uma troca de líquido de arrefecimento, tá? Alguns casos você tem que desmontar algumas coisas para você achar o dreno. Não, o dreno tá fácil. Tá? As mangueiras de ar-condicionado, fazer uma checagem de pressão do ar-condicionado. Tá tudo na cara aqui, tá tudo acessível. Motor do limpador do para-brisa já tá se der algum probleminha, Ele já é tá aqui, único, né? E é único, não tem duas palhetas. Articulado. Na parte aqui de farol, a gente tem acessibilidade fácil para troca da lâmpada aqui de seta, né? De seta. Que é a novidade desse carro, né? Que é essa parte superior, tem que é o DRL em LED, né? Em LED, que você não tem manutenção, né? Na verdade, queimou o farol inteiro. Queimou o farol inteiro, tá? Na parte de suspensão, se você tiver que fazer uma manutenção de amortecedor, a única coisa chata é que você tem que tirar o reservatório. Desse lado aí, Desse lado aqui. Aqui tá? a gente vê. Aqui dá para você ter um acesso tranquilo, mas aqui não tem jeito. Aqui você tem que tirar o reservatório para você fazer uma manutenção de amortecedor. Legal, importante que a gente vai falar. Esse vídeo está dividido em 2 partes. Essa é a nossa primeira parte com toda essa análise aqui do COF. Na parte 2 a gente vai entrar nesse mérito mais ainda de suspensão, freios, todo o undercar com o carro no elevador, pessoal. Mas já fica essa dica para a gente desmontar o amortecedor direito, né, dianteiro direito. Tem que tirar o reservatório. Mas é tranquilo para tirar, né? Tranquilo. Parte de coxinho, 2, 3 fixações. Sistema de fixação, que são os coxinhos, também você tem um fácil acesso, né? Coxinho nesse caso é hidráulico ou não? Não, esse aqui é rígido, né? Coxinho rígido. Os 2 coxinhos, na verdade, são rígidos, normais. Mas é que negócio, né? Carro 3 cilindros, né? Ele vibra tende um pouco a mais. vibrar, né? O número mais. ímpar de cilindro tem um uma descompensação, tem um desbalanceamento. Mas é normal, né? Também, quando... Carro 3 cilindros já chegou aí já há um tempo no Brasil, né? Sim. E o pessoal no começo achava, né? Não entendia muito bem, mas é uma questão dos cilindros ímpares, né? O estilo de construção do motor. A construção do motor.
E você não tem mais aqui na frente, você não tem mais o câncer, né? O câncer que antigamente ficava aqui, agora a gente está lá atrás, depois, por caso, a gente vai ver, né? Próximo ao Tá bocal, próximo ao bocal do tanque. O que você evita isso aí? Primeiro que tá mais próximo do tanque por questão de antipoluição. E segundo que, já aconteceu algumas vezes de se reclamar de cheiro de combustível no carro. Tá cheiro de combustível. Saturação do câncer, você tem aí, ele puxa pelo sistema do ar-condicionado para dentro do carro. Aí você tem que trocar o câncer. Quando você está lá atrás, você já não tem tanto isso, vamos dizer assim, entendeu? Mas a antipoluição, mais a questão de antipoluição de quando está lá próximo ao tanque. Legal. É isso? Bom, acho que aqui no cofre a gente falou de tudo um pouco, né? De Sim. manutenção preventiva. A sonda aqui, ó, fácil acesso. A sonda ali, né? Exatamente. A gente tem o sensor, né? A gente tem sensor do hidrovácuo, que ele auxilia na injeção. Quando você está pisando no freio, para ele manter uma aceleração maior. Imagina você está numa serra pisando no freio e ele sabe que a depressão do vácuo, ele manda o módulo de injeção, manda o carro dar uma compensação no acelerador, ou seja, na rotação do motor. É isso. Legal. E aqui o fluido de freio, Fluido que a de gente freio, tinha falado. Né? Geralmente o prazo aí 2 anos, em média? Fluido de freio? Você Sim. indica, né? Em média 2 anos. 2 anos ou 120 mil. Na manutenção preventiva, se você pegar, eles não falam de fluido de freio. Mas depende, que nem a gente está falando de uso severo. A gente mora na praia. Descida de serra, né? Importante. Você usa muito, usa ele muito. superaquece, né? Você aquece, esfria. Aquece, esfria. Ou seja, umidade do ar, umidade que na do ar praia é acaba mais você úmido, contaminando ele o pode fluido de absorver. freio. Isso aí é legal de você ver. Importante. E a gente também vai falar um pouquinho mais de freio na parte 2 do vídeo, né? Que esse carro, não na linha 2026, na linha um pouquinho anterior, já teve aí umas melhorias, né? Teve melhorias, né? Em relação ao primeiro, o Kwid lá de 2017, quando foi lançado. O freio mudou bastante, a gente vai abordar mais na parte 2, então fiquem ligados, pessoal. Bom, aqui no cofre, então, liberado, né? Liberado. Eu acho que é um carro de fácil acesso, fácil manutenção. Tranquilo. Né? É um carro que qualquer reparador aí consegue fazer uma manutençãozinha tranquilo nesse carro. Acho que não tem muito segredo com manutenção preventiva e corretiva, né? Perfeito. Essa foi a nossa parte 1 do vídeo de raio-x do Renault Kwid. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber notificações. A gente se vê na parte 2 do raio-x do Kwid.